Olá a todos, sejamos mais uma vez muito bem-vindos ao podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. O podcast de hoje é uma reflexão preparada pelo Flávio Telles, que tem por base o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe, mas em particular o item 8, Amor filial. E, particularmente, eu me senti muito tocado porque é uma visão bastante interessante. Vocês vão ver, não vou dar muito spoiler, mas ela nos chama, sobretudo, a uma reflexão realista, também chamando para discussão as proposições de Joana de Ângeles, para que a gente possa, sem perder o afeto profundo que nutrimos pelos pais, buscar mais do que isso, sem que seja uma visão romântica, que busquemos o respeito, entendendo que todos nós somos espíritos em caminhada evolutiva. Por isso eu convido você a seguir, a estar conosco nessas reflexões. E sempre convidaremos a todos para não apenas ouvir, para se integrar, participar, para se envolverem conosco. Toda e qualquer contribuição é aceita de coração e com muito afeto por nós aqui do Grupo Espírita Irmão Áureo. Lembrando que mais tarde teremos a nossa live no YouTube, que também fica gravada, se você quiser assistir depois, E hoje, estendendo os comentários que serão feitos aqui, a gente vai ter a participação da Cláudia, que vai estar conosco lá, comentando também. E no final, a gente pediu auxílio ao espírito de Meimei para que a gente pudesse tocar os nossos corações, lembrando aí, numa mensagem, numa prece bastante singela, desse sentimento tão gostoso que nos toca o coração. Então fique conosco no final. Se quiser e preferir, pode colocar um copo com água, um recipiente, que certamente estaremos contando com o auxílio da espiritualidade maior a nos abençoar. Bom, sem mais delongas, faremos agora o nosso convite de coração a você. Vamos ouvir? Olá, estamos mais uma vez aqui neste podcast comentando o nosso estudo do Evangelho, dessa vez o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe, no item 8, a parentela corporal e a parentela espiritual. Como obra subsidiária ao nosso estudo, citamos o livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, no seu capítulo 20, que dá o tema do nosso estudo, que é Amor Filial, onde Joana comenta sobre o referido tema. Antes, porém, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec comenta, no primeiro parágrafo do item referido, que os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho, ele mais não faz
do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Nesse parágrafo, a palavra que nos chama a atenção é laço. Laço tem vários significados no dicionário, mas o que mais se adequa ao nosso estudo é o seguinte: relação que se estabelece com outrem, aliança. Nesse sentido, o tema que Kardec aborda no capítulo tem tudo a ver. Se não, vejamos. Honrar pai e mãe é o 5º mandamento recebido por Moisés. Os 4 anteriores dizem respeito à nossa relação com Deus. E o 5º mandamento é o primeiro entre os próximos 6 que começa a estabelecer a nossa relação com o próximo. De que modo isso é importante? Deus nos dá o mandamento, a diretiva de todo relacionamento ou experiência de relacionamento que deve começar pela família, ou seja, primeiramente deve haver uma união entre partes, para que venham os filhos. Veja bem, não estamos afirmando que a união deve ser entre homem e mulher, muito menos que os filhos devam ser gestados no mesmo lar. Estamos tratando de pais ou mães, independente de gênero, e filhos, independente de que a gestação aconteça entre esses pais ou mães. Estamos falando de responsabilidades, primeiramente daqueles que se propuseram, consciente ou inconscientemente, criar filhos, e em segundo lugar, quando estes filhos já estejam criados, da responsabilidade para com seus pais. Ora, nada está fora do planejamento divino. Tudo tem o seu momento, a sua causalidade e a sua oportunidade. Antes de encarnar, o espírito tem todas as orientações, todo o planejamento, diretivas macro, por assim dizer, de tudo que precisa desenvolver durante a sua breve estadia no plano terreno. Aqueles que têm compromissos assumidos como pais ou mães, o serão, recebendo em seus braços espíritos que também têm resgates a cumprir, seja com eles, seja com outras pessoas. Daí vem o laço, a que nos referíamos. É feita uma aliança, um acordo entre as partes, um contrato divino, que visa resgatar débitos contraídos ao longo das existências, como uma oportunidade de se firmarem, através das experiências vividas, em um lar, onde uma nova vida surge. Os pais que geram essa nova vida, têm a obrigação de cuidar dela, sob pena de responderem severamente se não fizerem adequadamente, pois contrairão novos débitos, pesando ainda mais o seu fardo. Laços consanguíneos que vão se transformando em laços de relacionamento, de convivência, afrouxando ou apertando, soltando uma das pontas ou todas as pontas, ou virando um nó cego, difícil de desfazer. Talvez a maneira mais lúdica de compreendermos tal relação esteja na música Pais e Filhos, interpretado nos idos dos anos 80, 90 por Renato Russo. Nela estão contidos diversos tipos de experiências vivenciadas em um lar, entre pais e filhos. O espírito não procede do espírito.
é criatura divina, destinada à perfeição relativa. Porém, o caminho para desenvolver-se até atingir esta perfeição passa pelo corpo, pelo desenvolver de laços de afetividade, onde os pais têm responsabilidades várias no direcionamento, na educação, na preparação para a vida, na capacitação para o relacionar-se, no crescer moral. Necessita preparo e dedicação, necessita tempo. Porém, esse tempo é exíguo. O corpo físico obedece às leis naturais, se desgasta e aqui o quadro reverte. Passa a ser obrigação do filho cuidar e amparar seus pais, aqueles que lhe deram a vida física, mostrar-se grato pelo presente permitido por Deus, saber honrar quem fez tudo para que sua vida fosse possibilitada, para que novas e importantes oportunidades fossem permitidas. Joana de Ângeles nos diz que, à luz do Espiritismo, bem como da psicologia profunda, as heranças do código genético impõem condicionamentos positivos ou negativos ao que o ser reencarnante se submete por necessidade de reeducação interior, de reparação de desmandos, de conquistas relevantes, sob quaisquer aspectos consideradas. Não sendo o ser real o corpo, mas o espírito pelo qual se expressa e que o comanda, todos os processos pertinentes à sua existência devem transcorrer dentro do sentimento de afeição e de respeito pelos pais, mesmo quando estes não correspondem à elevação do ministério de que se fizeram instrumentos. Neste sentido, a piedade filial é das mais significativas manifestações de amor que o espírito se deve impor, ampliando a área dos sentimentos e acrescentando outros deveres, quais os de gratidão, respeito e ternura impostergáveis. Quando se trata de pessoas não vinculadas através do sangue, mas que se tornaram pais adotivos ou os representam, esse dever é ainda muito maior, considerando que o afeto de que se fizeram objeto possui um caráter mais grandioso, porque destituído da obrigatoriedade que a injunção carnal impõe, quando ocorre a edificação da família. Esse formoso conceito expresso no amar pai e mãe não se restringe somente ao afeto, à consideração enquanto se encontrem sob sua dependência econômica e civil, mas, sobretudo, quando lhes advém a velhice, o cansaço, a enfermidade e as necessidades que devem ser supridas mediante carinho e devotamento. Pois bem, trata-se aqui de ser digno com aqueles que se comprometeram em dar a vida, em fornecer instrumentos para a edificação e preparação de um ser, de um espírito, para que se faça a vontade de Deus, para que este espírito progrida encarnação após encarnação e, concomitantemente, contribua para a elevação de vários outros espíritos. Sim, porque não fogem do determinismo divino. Os filhos gerarão filhos, e estes terão filhos, até que se cumpram os desígnios de Deus. No Evangelho por Emmanuel, em os comentários ao Evangelho segundo Marcos, no capítulo 42, honrar pai e mãe, comenta o benfeitor: declara o mandamento expresso da lei antiga: honrarás pai e mãe. Êxodo, capítulo 20, versículo 12.
E Jesus, mais tarde, em complementação das verdades celestes, afirmou positivo: eu não vim destruir a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17. Entretanto, no decurso do apostolado divino, o Senhor chega a dizer: aquele que não renunciar a seu pai e a sua mãe não é digno de ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 26. Ao primeiro exame surge aparente desarmonia nos textos da lição. Contudo, é preciso esclarecer que Jesus não nos endossaria qualquer indiferença para com os benfeitores terrenos que nos ofertam a bênção do santuário físico. O Mestre exortava-nos simplesmente a desistir da exigência de sermos por eles lisonjeados ou mesmo compreendidos. Prevenia-nos contra o narcisismo pelo qual muitas vezes no mundo pretendemos converter nossos pais em satélites de nossos pontos de vista. Devemos sim renunciar ao egoísmo de guardá-los por escravos de nossos caprichos no cotidiano, a fim de que lhes possamos dignificar a presença com a melhor devoção afetiva, perfumada de humildade pura e de carinho incessante. Em tempo algum pode um filho, por mais generoso, solver para com os pais a dívida de sacrifício e ternura a que se encontra empenhado. A terra não dispõe de recursos suficientes para resgatar os débitos do berço no qual retornamos em nome do Criador, para a regeneração ou elevação de nossos próprios destinos. Lembra-te ainda do Mestre incomparável, confiando a divina guardiã de seus dias ao apóstolo fiel, diante da cruz, e não te creias em nome do Evangelho, exonerado da obrigação de honrar teus pais humanos em todos os passos e caminhos do mundo, porque no devotamento incansável dos corações que nos abrem na terra as portas da vida, palpita em verdade o amor inconcebível do próprio Deus. Emmanuel relata o incontestável dever dos filhos frente àqueles que se comprometeram com a regeneração e elevação de espíritos que acumularam débitos enormes durante as suas romagens terrenas. Afirma que a terra não tem recursos suficientes para resgatar tais débitos, mas que através do sacrifício dos pais isso se torna possível. Nos apresenta aqui o amor inegável de Deus por todos os filhos, que pacientemente espera que a vida redima os corações. Que esse amor se espelhe no cuidado dos pais para com os filhos e reflita neles, reverbere em suas almas. Só assim o amor será capaz de erguer montanhas pela união dos grãos de areia, ou um oceano pela junção das gotas d'água. Como disse Jesus na passagem descrita no Evangelho de Marcos: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. A terra, a escola, possibilita o lar, a família, pais e filhos que se unem pelos laços da afinidade, a fim de contribuir, elevando-se moralmente, na construção do amor universal no íntimo de cada um, para que formemos na eternidade
o todo. Que possamos refletir sobre isso, dando graças a Deus pela oportunidade da vida possibilitada pelos nossos pais, nos lembrando sempre do dever que temos de honrá-los. Fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. E em nosso momento de oração de hoje, para nossa inspiração, leremos a passagem intitulada Anjo, de autoria de Meimei, no livro Temas da Vida. Penso em ti, mãezinha querida, e retorno aos teus braços. Vejo-te, estrela em forma de anjo, velando noite a noite ao meu lado, enquanto te buscava ao colo por brando ninho. Teu sorriso era a própria bênção de Deus, sustentando-me horas e, misturando beijos e lágrimas, alentaste-me a vida. Quantas vezes procurei nos teus olhos a inspiração do caminho, não saberia dizer. Sei apenas que, em nossa casa, levantavas-te com a aurora, esgueirando-te em silêncio, para que não interrompêssemos o repouso, preparando-nos o pão de que recebias sempre o derradeiro pedaço. Sei, mãezinha, que, escravizada ao fogão e à pia de lavar, trabalhavas de manso, voltando o rosto sereno para dizer que éramos os teus tesouros, quando alguém se queixava de nós. Nunca te disseste cansada, ainda mesmo quando os nossos gestos de ingratidão te faziam aflita e muda. Frequentemente, surpreendia-te cantar chorando, sem que pudesse perceber os espinhos que te dilaceravam a alma, porque teus lábios respondiam sorrindo às minhas perguntas, sossegando minha inquietação. Passou o tempo e volto hoje de alma renovada em tua renúncia para ofertar-te as flores de meu afeto. Quisera trazer-te o próprio céu em meu impulso de amor. Entretanto, sou eu ainda que me ajoelho aos teus pés para rogar-te em prece de gratidão. Mãezinha querida, deixa-me descansar de novo no arminho de teu regaço. E enquanto choro de alegria para agradecer a Deus a luz de tua presença, guarda minhas mãos entre as tuas e ensina-me, doce anjo, a orar outra vez. E assim, tocado pelas palavras da poetisa e relembrando as lições do Evangelho e à luz dos comentários da noite, que possamos, tocados pela ternura inspiradora da lembrança de nossos pais, entregar a Deus com todo respeito e honra este sentimento que vibra no mais profundo do nosso ser. Pai Supremo, que nos ensinos de Jesus possamos encontrar o sublime respeito que devemos devotar àqueles que nos concederam a oportunidade, em nome dos céus, de mais uma reencarnação. Que este sentimento profundo de honra possa suplantar todas as dificuldades que ainda carregamos em nosso íntimo em relação aos vínculos de afeto que temos a trabalhar com eles, assim como
os ensinos de Jesus nos ensinaram que o amor sempre cobre a multidão dos nossos pecados. E que nestas reflexões, nos entregando a este sentimento de profundo respeito, possamos depositar em pensamento a eles todo o nosso carinho e afeto, todo o nosso esforço, e possamos, olhando para os nossos próprios corações, para a nossa própria vida, dizer aos nossos pais nesta oração de que, em plena honra de tudo o que eles fizeram, nos entregamos à própria vida e nos dispomos a fazer o melhor, caminhando nossos próprios caminhos. Agradecemos, Jesus, pela bênção da doutrina espírita que nos esclarece. Agradecemos a Deus pelas oportunidades desses instantes de reflexão e por cada uma das oportunidades de sentimento e ação, de palavras e de silêncio que se apresentará ainda em nossas vidas. Que assim seja.